Hoje o vídeo é sobre o caso do Vinícius Júnior e o neofascismo e racismo na Espanha. Muitos de vocês já sabem, teve 9 casos de racismo só nessa temporada que o Vinícius Júnior sofreu. E eu lembro que desde a época da Copa do Mundo já se falava que ele estava sofrendo racismo lá na Espanha. E é uma coisa séria. Ele não é o único jogador que sofre racismo, mas ele é mais visado devido ao talento dele e ele é muito destaque no Real Madrid e acaba sendo mais atingido com essa questão. Outros países também são racistas, mas o caso da Espanha ele é bem mais grave e eu vou explicar hoje o motivo. Primeiramente é importante falar que o caso agora já está tendo mais soluções. Não porque a Espanha é bonzinha, porque teve outros 9 casos que eles não trataram. Então, o que eles estão fazendo agora foi por causa dessa pressão internacional. Tanto jornalistas brasileiros, canais no YouTube falando sobre o caso, outros países citando o caso. Então, por isso que agora a Espanha está dando mais audiência e importância para o caso do Vinícius Júnior. Se não fosse isso, eles não iam resolver, assim como não resolveram outros casos. E é importante destacar uma frase da Angela Davis, que ela fala que numa sociedade racista não basta não ser racista, tem que ser antirracista. Isso o movimento negro no Brasil e em outros lugares já estão falando há muito tempo. Inclusive nossos contemporâneos aí como Djamila Ribeiro, Silvia Almeida falam isso também nos seus diversos livros. Indo para o aspecto histórico, a Espanha ali na Idade Moderna ela colonizou grande parte da América do Sul, com exceção do Brasil. Trazia os negros lá da África e esses negros foram escravizados duramente. Escravizaram também os indígenas, mas como tinha interesse da Igreja Católica em catequizar os indígenas, eles acabaram optando por escravizar os negros. Também tinha uma relação econômica, né? Porque dentro dos nativos aqui da região não tinha como o Estado ter controle. A coroa espanhola ter esse controle. E aí já mostra algumas coisas interessantes. Teorias chamadas darwinismos sociais ou darwinismo racial pegaram essas ideias do Darwin, do biólogo Darwin, né, da evolução das espécies. E aí pega essa teoria dele e coloca para aspectos de raça. E aí fala que tem raça superior, raça inferior, e aí coloca a raça branca como superior a todas as outras e que justificava essa escravização. Como eles são seres superiores, eles poderiam escravizar outros povos. Teorias eugênicas também, que mostram exatamente isso, pseudociências, que falam que existem raças superiores e raças inferiores e coloca a raça negra como raça inferior. Hoje a gente sabe que nem raça tem, né? São etnias. Essas pseudociências acabaram na época tendo muito poder. A igreja também católica apoiava e era o braço era o braço do Estado, a igreja. E essa igreja também fomentava esses discursos. Também fomentava na religião esses discursos racistas. Isso tudo para legitimizar a questão da escravidão. Vindo para um histórico mais recente, o caso da Espanha, teve a Guerra Civil de 1936 a 1939. Essa guerra era disputada entre dois grupos da sociedade, os liberais, que eram defensores da república e modernização da sociedade, e do outro lado tinha os falangistas, que tinham o apoio da igreja e também dos nazistas da Itália e também os nazistas da Alemanha e os fascistas da Itália. Essa guerra civil se explica muito porque uns anos antes, quando se tornou república, tinha muita perseguição ao catolicismo. E aí quando você age com violência com um grupo, outro grupo acaba se sentindo ofendido e acaba agindo com violência da mesma proporção ou talvez ainda maior, que foi o caso da Guerra Civil.
Essa guerra civil teve mais de 500 mil mortos e vários desaparecidos. Ela terminou em 1939 e no mesmo ano começou a Segunda Guerra Mundial. Essa guerra serviu como uma prévia da Segunda Guerra Mundial porque os falangistas tiveram o apoio dos nazistas, como eu mencionei. Tanto é que o bombardeio da cidade de Guernica, o quadro do Pablo Picasso, mostra um pouco esse terror e esse horror que foi essa Guerra Civil Espanhola. O General Franco, depois dessa Guerra Civil, né, 39 acaba, General Franco, que ele é fascista, ele toma o poder, vira chefe de Estado e ele fica no poder até 1975, ou seja, a Segunda Guerra Mundial acaba e ele ainda está no poder. Depois de 75, o país começa a passar por processo de redemocratização. Só que isso é bem recente, 1975 é bem ali. Então, até isso teve muito poder na mão do Estado fascista, que como todo regime fascista funciona, ele age por meio da opressão, da violência, a grupos específicos da sociedade. Normalmente eles são ultranacionalistas. Qual a diferença entre ser nacionalista e ser ultranacionalista? Nem todo nacionalista é fascista, mas os fascistas são ultranacionalistas. Vamos fazer um paralelo aqui com autoestima. Se você ama e se respeita, você trata das pessoas bem e respeitam elas. Só que se você tem uma arrogância, superestima o seu valor, você acaba menosprezando e ofendendo outros grupos, porque você se sente superior, que é o que acontece com o fascismo. Então, eles se acham a raça superior, então eles podem, e às vezes até justificam isso de várias formas, podem e vão ofender, humilhar, agir com violência a outros grupos, a outras raças, a outras culturas, a outros povos, a outros lugares, a outras religiões, porque eles são superiores. Então, uma linha tênue entre ser nacionalista e ultranacionalista. Após a Segunda Guerra Mundial, né, que eu estava mencionando, acabou agravando o caso da Espanha porque eles sofreram muito embargos comerciais, que eles ficaram isolados internacionalmente. Como os aliados venceram, eles não queriam fazer aliança e nem ajudar a Espanha. Eles também, em geral, estavam passando por um processo de crise econômica também por causa da guerra. O futebol e todo esporte, ele tá ligado também com a política, gente. Essa divisão não tem... Tudo faz parte do mesmo processo. Tanto é que a Alemanha nazista ela usou muito das Olimpíadas. Hoje em dia ainda os Estados Unidos e a China disputam nesse lugar para mostrar que eles têm um poder econômico, eles são países desenvolvidos. E não foi diferente no caso da Espanha. E esses grupos eles estão nos estádios. Então o legado do Franco, que foi esse ditador, deixar uma sociedade com ideais racistas, xenófobos, né, preconceito com pessoas que vêm de outra religião, insultos dirigidos às pessoas de outras religiões também. E tem um grupo específico que é muito perigoso, que é os Ultrasul. Eles são influenciados pelo neonazismo ali no final dos anos 80. E aí eles, desde a época, participaram das arquibancadas. Eles tinham marcas, tinham logos, eles iam para o estádio, muitas vezes usavam símbolos neofascistas lá, usavam bandeiras e eles inclusive postavam foto com jogadores e era difícil para esses jogadores até combater os Ultrasul porque eles tinham um poder muito grande na diretrizes do clube. E tinha um poder econômico, então ficava bem difícil até os jogadores mesmo combater. Tinha lido no artigo que um dos presidentes, a presidência era eleita, né, pelo Real Madrid, não sei se ainda é hoje em dia. Ele se posicionou contra os Ultrasul e o outro cara que estava participando acabou ganhando. Ou seja, se você não apoiasse o Ultrasul ou não fizesse vista grossa de não ver o problema, você acabava sofrendo bastante. O neofascismo, gente, é um resgate dessas ideias fascistas ali do Mussolini, né? Resgata também as ideias nazistas ali do Adolf Hitler.
e dão uma nova cara para ele de acordo com o que está acontecendo na sociedade. O fascismo é sempre muito perigoso, então é necessário a gente combater, pegando o gancho ali da Angela Davis. Numa sociedade racista, não basta não ser racista, também a gente deve combater o racismo e o fascismo, porque senão ele acaba com toda a liberdade de expressão e toda forma de democracia e regime democrático de direitos que a gente tem hoje. Então é muito importante. Em relação ao caso do Vinícius Júnior, que bom que outros jogadores se posicionaram, como Neymar, Rafinha, o próprio Mbappé. Tiveram outros jogadores também que eu não vou lembrar. Uma salva de palmas também para imprensa brasileira, jornalistas brasileiros, que inclusive na Espanha eles estavam até criticando o Vinícius Júnior. E o Malcolm X é uma frase interessante, né, em relação ao que aconteceu ali. O Vinícius Júnior acabou apontando quem foi, quem estava chamando ele de macaco. Não confunda a violência do opressor com a reação do oprimido. Então representa muito esse caso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueça de dar o like, deixar o comentário aí. E se você sabia que o caso da Espanha é bem mais grave do que parece e que o que aconteceu com o Vinícius Júnior é uma calamidade, a gente não pode aceitar, mas infelizmente, como ele mesmo disse, esse é o normal da La Liga, no Twitter que ele falou.